Então, o que seria as grades mecanizadas? Elas são equipamentos que retêm materiais sólidos grandes, como plástico, madeiras e panos. E as caixas de areia mecanizada, ela remove partículas minerais pesadas, como areia e cascalho, por decantação e raspagem mecanizada. E o que seria mais aprofundado essas grades mecanizadas? As grades mecanizadas, elas são equipamentos utilizados no tratamento preliminar de esgotos para remover sólidos grosseiros da água, como plástico, panos, galhos, pedaços de madeira, como eu falei anteriormente, e outros resíduos que possam também danificar ou obstruir os equipamentos da estação de tratamento. E elas são chamadas de mecanizadas porque possuem sistemas automáticos de raspagens ou de transporte que retiram sólidos retidos sem a necessidade de intervenção manual constante. E as caixas de areia mecanizadas, elas são caixas de areia mecanizadas que têm a função de remover partículas minerais pesadas, como areia, cascalho e fragmentos de vidros, que podem causar abrasão e desgaste em bombas, tubulações e reatores, ou seja, prejuízo material também, né? Além de ambiental. Também são mecanizadas porque possuem sistemas automáticos que raspam a areia depositada no fundo e transportam para o descarte, que aí evita o acúmulo no sistema. A grade mecanizada é amplamente aplicada em estações de tratamento de esgoto, as ET, atuando como unidade preliminar responsável pela remoção de sólidos grosseiros, tais como plásticos, trampos, galhos, embalagens, entre outros. Sua operação automatizada reduz a necessidade de intervenção manual, melhorando condições de higiene e minimizando o risco de obstruções e danos em bombas, válvulas e tubulações das etapas subsequentes. Além das ETs, esse processo também pode ser aplicado nas estações elevatórias de esgoto e na indústria, quando se tem sólidos grosseiros no esgoto gerado. Já a caixa de areia mecanizada, por sua vez, é destinada à separação de partículas minerais sedimentares, com areia, cascalho e fragmentos metálicos. Esse processo é essencial para proteger equipamentos contra a abrasão, diminuindo o custo de manutenção e garantir maior eficiência hidráulica no sistema. A integração desses sistemas contribui diretamente para a eficiência operacional dos tratamentos seguintes, aumentando a vida útil da infraestrutura e assegurando a conformidade ambiental do processo. Ou seja, se eu faço um bom processo, esse processo bem feito, eu consigo proteger os meus dispositivos para as etapas seguintes e também eu consigo ter uma maior eficiência no meu tratamento. E os dois processos são aplicados nas estações de tratamento. Mas como que funcionam as grades e as caixas de areia mecanizada? Nas grades, o esgoto chega até a grade, que possui barras de aço com espessamento definidos. Em grades grossas, que é destinado para reter resíduos maiores, como galhos, panos e plásticos grandes, o espaçamento geralmente é de 20 a 50 milímetros. Nas grades finas, para reter materiais menores, o espaçamento é de 6 a 20 milímetros. Os sólidos maiores, como plástico, galhos e pedaços de madeiras, ficam retidos na grade. Um sistema automatizado de raspagem ou correia transportadora remove esses resíduos e os deposita em um container ou local de descarte. Assim, o esgoto continua seu percurso livre de materiais que poderiam danificar equipamentos nas etapas seguintes. Já na caixa de areia mecanizada, o esgoto entra na caixa, onde a velocidade da água é controlada, para permitir que a areia e outras partículas pesadas se depositem no fundo. Um raspador mecânico ou transportador remove a areia acumulada e os direciona para descarte. A água, agora livre das partículas abrasivas, segue para as etapas seguintes de tratamento. Bom, eu fiquei com o tema vantagem e desvantagem, que já foi colocado no banner, algo um pouquinho dele, que foi proteger a bomba e tubulação, evitar entupimento, reduzir desgaste de equipamento, entre outros. A gente foi colocando só alguns dos mais importantes que tem. E a desvantagem, que foi o alto custo de instalação e manutenção, consome energia elétrica e necessidade de operadores qualificados. Bom, eu trouxe um ponto mais importante para aprofundar um pouco das desvantagens e vantagem,
que foi a proteção de equipamentos, aonde ele impede que os sólidos grandes de partículas abrasivas cheguem às bombas e tubulação, evitando danos, evitando o alto custo para a reparação, né? O segundo ponto que eu tirei para falar foi maior eficiência operacional, que, falando um pouco mais sobre isso, ao remover o resíduo logo no início, o sistema garante que a etapa seguinte do tratamento ocorra de forma mais eficiente. Então, de etapa em etapa, vai ser uma forma mais eficiente de fazer. E aí, a terceira que eu separei assim para falar um pouquinho mais foi automatização e segurança. Como é isso, né? No caso, como é o processo de mecanização. Reduz a necessidade de trabalho manual intenso e, consequentemente, o risco ocupacional dos operadores. Então, colocando essa automatização, fica bem mais fácil de se trabalhar, ao invés de usar pessoas onde ia ter um modo de trabalho mais intenso. Bom, mas quais são as desvantagens por trás disso, né? O alto custo da implementação. A instalação de sistema mecanizado exige investimento muito elevado. Então vai ser muito dinheiro, mas só que no futuro vai ter aquele retorno, como posso dizer. O consumo de energia elétrica, como foi dito no banner, onde é um ponto principal também para a gente falar, e um ponto que a gente tem que falar sobre isso, né? Como são um sistema automatizado, precisa de energia constante, o que pode gerar altos custos adicionais, já que no primeiro ponto a gente teve um alto custo de implementação, o consumo de energia elétrica pode ser um custos adicionais. E o que é importante também nas desvantagens, né, que pode ser vantagem e desvantagem, como é a necessidade de mão de obra especializadas. Operadores precisam ser capacitados para manusear e manter os sistemas em funcionamento adequado. Então exige todo um preparo da pessoa que vai ficar responsável por trás disso, onde é uma desvantagem, né? Porque vai ser um pouquinho mais de tempo para levar, para ficar tudo mais tranquilo. E o outro ponto que eu trouxe para vocês da desvantagem foi a dependência de energia elétrica, onde em locais com instabilidade no fornecimento de energia, o funcionamento pode ser interrompido, prejudicando o tratamento. Esses podem ser alguns pontos da desvantagem e vantagem que eu separei, assim, um meio por cima, né, no caso.